Olá pessoal, eu sou o professor Clair e vou começar falando aqui sobre alguns conjuntos numéricos. Embora esses conjuntos que eu vá falar, alguns detalhes aqui agora, não apareçam explicitamente na ementa da disciplina, eles são necessários, é necessário que a gente entenda, tenha alguma compreensão de algumas propriedades desses conjuntos para que haja um melhor andamento do curso, principalmente nessa parte de funções. Tá? Então, o que eu vou falar aqui talvez seja bastante natural para vocês, mas não tem problema. Esse é um curso que vai começar bem devagar, mas ele vai acelerar rapidamente. Então, vamos lá. Vocês devem estar vendo aí o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais vai ser denotado por essa letra N estilizada aqui, e ele tem o zero. Tá? Então, nós vamos convencionar que o conjunto dos números naturais contém o zero. Em alguns livros vocês vão encontrar que o conjunto dos números naturais não tem o zero, mas é uma convenção que você pode deixar ele com o zero ou sem o zero, não tem problema. O conjunto dos números naturais não nulos, que é o n asterisco, vai ser o conjunto dos números 1, 2, 3 e assim por diante. Uma outra coisa importante aqui na notação é que sempre a gente vai denotar conjuntos usando chaves, como aparece aqui e aqui. Bom, exceto conjuntos bastante específicos que a gente vai ver lá na frente, mas normalmente a notação padrão para conjuntos usa chaves. Dentro do conjunto dos números naturais, a gente tem duas operações básicas definidas, que são as operações de adição e de multiplicação. O maisinho e esse pontinho aqui. Quando eu escrevo isso daqui, eu estou dizendo basicamente o seguinte: quando eu opero dois números naturais, eu tenho como resultado um número natural. Quando eu adiciono, faço a soma de dois naturais, o resultado é um número natural. Quando eu faço a multiplicação de dois números naturais, o resultado é um número natural. Dentro dos números naturais, essas operações têm algumas propriedades que eu vou destacar aqui para vocês. Então, as propriedades relacionadas à soma. A primeira delas eu vou chamar de propriedade A1, que é a associativa para a soma. Tá? Então, você pega quaisquer números naturais, alfa, beta e gama, e tanto faz você somar primeiro alfa mais beta e esse resultado ser somado a gama, como você somar o alfa ao resultado de beta mais gama. A comutativa, propriedade A2, para a soma. Alfa mais beta é igual a beta mais alfa, normal. E existência do elemento neutro. Então, existe um número que é denotado por essa bolinha, que é o zero, que a gente conhece, que está nos números naturais, que é o pertence, eu vou mencionando a notação conforme a gente vai passando. Tal que o alfa mais o elemento neutro é sempre o alfa, independente de quem seja o alfa. Então, isso define o que é o elemento neutro, isso define o que é o zero. Para a multiplicação, a gente tem mais ou menos aí as três propriedades também. Então, para quaisquer alfa, beta e gama naturais, alfa vezes beta e esse resultado vezes gama é a mesma coisa que alfa vezes o resultado aí de beta por gama. A comutativa para multiplicação, a gente também tem alfa vezes beta igual a beta vezes alfa, independente dos números naturais, e existência do elemento neutro. Esse elemento neutro é o elemento neutro da multiplicação, ou a unidade da multiplicação, também aparece assim. Então, existe um número, que é o 1, que pertence aos naturais, tal que qualquer que seja o número natural alfa vezes 1, isso aqui é sempre o alfa, que a gente sabe. E uma propriedade que relaciona essas propriedades anteriores, que é a distributiva. Você pega o número natural alfa, que multiplica a soma, alfa que multiplica beta mais gama, você vai ter que isso aqui é alfa beta mais alfa gama. Então, são propriedades básicas que definem essas operações dentro dos números naturais e que, assim, muitas vezes vocês acabam errando alguma conta por aplicar de maneira errada essas. Então, observe que é muito importante a existência desses parênteses. Isso que eu escrevi aqui em cima é diferente do que se eu tivesse escrito aqui, ó, a alfa que multiplica. Opa, vou tirar aqui o parênteses. A alfa que multiplica beta mais gama e não tivesse colocado o parênteses.
Se eu não tivesse colocado parênteses, o alfa está multiplicando só o beta. Então seria só isso aqui, alfa vezes beta mais gama. O gama é um número separado. Agora vamos ver aqui o conjunto dos números inteiros. Então o conjunto dos números inteiros também é um conjunto provavelmente que vocês conhecem, né? Razoavelmente bem. Mas está aqui para a gente fixar a notação, esse z estilizado, e é o conjunto com os números negativos, né? Tem aqui os pontinhos, significando que tem mais coisa para trás, na verdade tem infinitos números, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante. Então, os números inteiros. Associado a esse conjunto dos números inteiros, a gente tem aí alguns outros conjuntos parecidos, que é o conjunto dos inteiros não nulos, né? Sempre que eu colocar um asteriscozinho aqui em cima, significa que não tem um zero nesse conjunto. Então, tá vendo? São os números inteiros, só que não tem o zero. Aqui, eu estou usando a anotação de um livro que está na bibliografia, que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, como referência também. Esse aqui são os inteiros não negativos, com esse maisinho aqui, que é o 0, 1, 2, 3, 4 assim por diante, que na verdade então é a mesma coisa que os naturais. Os inteiros não positivos, que é esse z com o sinal de menos aqui embaixo, são o menos 2, bom, é 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante para trás aqui. No conjunto dos números inteiros, a gente tem aí todas as propriedades que a gente tinha dos números naturais. Aliás, uma coisa importante que eu não anotei aqui, né, mas que vocês devem ter percebido, é que o conjunto dos números naturais, aquele nzinho aqui, né, ele vai estar contido no conjunto dos números inteiros. Então, e a mesma operação de soma e multiplicação que a gente define nos naturais, a gente tem aí nos números inteiros, só que é digamos, uma operação expandida, né? Porque você define ela também para números negativos. Mas é a mesma operação que vocês também estão habituados. Então, aquelas operações que valiam para os números naturais, aquelas propriedades que valiam para os números naturais, A1, A2, A3, M1, M2, M3. Aqui faltou AD, deixa eu colocar aqui. Então, além daquelas, adicionalmente, a gente tem aqui a propriedade A4, que é existência do elemento oposto, ou oposto aditivo. Ela aparece de diferentes maneiras aí nos livros, mas ela diz o quê? Dado o número inteiro alfa qualquer, existe um tal menos alfa. Quando eu coloco menos alfa aqui, eu não estou necessariamente dizendo que esse menos alfa é um cara negativo. Porque se o alfa for menos 1, isso aqui é menos menos 1, que é 1, que é positivo. Tá? Mas o fato é que o menos, o cara aqui, ele é o oposto desse alfa. E eu acabei esquecendo de colocar aqui também, mas vou completar agora. Qual a propriedade que define esse menos alfa? A propriedade é a seguinte: ele somado com alfa dá zero, dá o elemento neutro da soma. Então tá aí o elemento neutro. Esse menos alfa, né, não existia, porque lá nos números naturais, se você pegasse o alfa igual a 1, você não tinha um menos 1 para somar e dar o zero. Aqui a gente tem. Então, além das propriedades mencionadas para o conjunto dos números inteiros, existem outras propriedades que valem dentro dos números inteiros e que são mostradas a partir dessas, né? Muita coisa que vocês veem às vezes na escola, que vocês aceitam com certas explicações, tem uma explicação mais rigorosa. Por exemplo, um número multiplicado por zero é sempre zero. Vocês aceitam, com certeza, acreditam nisso. Provavelmente alguma professora tentou dar uma explicação mais ou menos razoável para isso, mas a explicação razoável vem dessas propriedades aí de A1 até A4, M1 até M3 e a distributiva. Então, eu vou mostrar aqui por que alfa vezes zero, ou zero vezes alfa, já que vale a comutativa, é igual a zero sempre, independente do alfa. Bom, alfa vezes zero é a mesma coisa que alfa que multiplica 0 mais 0, certo? Por quê? O zero não é um elemento neutro, então ele somado com o outro dá sempre ele mesmo. Bom, 0 com 0 dá 0. Então, a definição do elemento neutro. Aqui eu uso a distributiva. Alfa vezes 0 dá alfa 0, né? Alfa vezes 0. Esse aqui é alfa vezes 0, vai dar mais alfa vezes 0. Então, olhando esse lado da igualdade e esse lado da igualdade, a gente tem que alfa vezes 0
é igual a alfa vezes zero mais alfa vezes zero. Bom, eu não sei quem é alfa, vamos supor que eu não saiba quem é alfa vezes zero. Eu sei o seguinte, que eu estou fazendo a multiplicação de dois números inteiros, então o resultado tem que ser um número inteiro. Bom, se alfa vezes zero tem como resultado um número inteiro, então ele tem o seu oposto aditivo. Então eu vou somar de ambos os lados aqui, ó, o menos alfa vezes zero, mais alfa vezes zero. Aqui também, menos, esse é o oposto aditivo, basta colocar o sinal de menos lá na frente, né? Alfa vezes zero, mais alfa vezes zero, mais alfa vezes zero. Então tá bom. Bom, desse lado aqui, ó, vamos olhar aqui dentro desse colchete, isso aqui dá zero, né? Um cara com o oposto dele, pela definição do oposto aditivo, isso aqui dá zero. Esse lado aqui, essa soma com 3 elementos, lembra que a soma é feita 2 a 2. E usando a associativa, quer dizer que eu posso fazer essa soma aqui primeiro. Então, isso aqui vai ser 0, que é o que está dentro do colchete, mais alfa vezes zero. Bom, é o elemento neutro mais um certo cara que eu não sei quanto vale, mas é alfa vezes zero. Então, desse lado aqui eu mantenho o zero. E do outro lado vai dar o elemento neutro mais um cara, dá um cara. Ou seja, alfa vezes o zero tem que ser zero se eu quiser que valham aquelas propriedades que foram enunciadas anteriormente. Vamos falar aqui agora sobre o conjunto dos números racionais. Assim como os conjuntos anteriores que eu falei, o conjunto dos números racionais ele é denotado aqui usando as chaves, está vendo? Só que o conjunto dos números racionais é mais difícil de eu colocar numa forma de lista, como nos naturais, que era 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então a gente faz uma descrição de como são os seus elementos. Um número é racional se ele é da forma P sobre Q, onde P e Q são números inteiros e Q tem que ser diferente de zero, porque eu não posso dividir por zero. Tá? Eu esqueci de colocar aqui antes, mas eu vou colocar agora. A gente também define alguns conjuntos associados aí aos racionais, que são, por exemplo, o Q asterisco, que é os caras que pertencem os caras que estão nos racionais, mas não são nulos, né? Então, aqui, o Q asterisco, mesma coisa de antes, né? São os racionais diferentes de zero, ou então racionais não nulos. O Q+, são os racionais maiores ou iguais a zero, e o Q-, né? Racionais, opa, aqui é o contrário, desculpem. Racionais menores ou iguais a zero. Então, mas o conjunto dos números racionais satisfazem aquelas propriedades A1, A2, A3, A4, M1, M2, M3 e D, né, distributiva, e também satisfaz essa propriedade que eu vou chamar de M4, que é a existência do elemento inverso. Quer dizer, qualquer que seja o número racionais em Q estrela, Q asterisco, ou seja, diferente de zero, né? Existe um outro cara também no mesmo conjunto, um racional não nulo, tal que você multiplica o racional dado por esse e esse cara dá 1. Esse R' aqui, na verdade, ele é 1 sobre R, né? O que eu estou dizendo aqui, basicamente, é que se você tem um número R e multiplica por 1 sobre R, e R é racional, então 1 sobre R também é racional. Isso aqui vai dar 1. Por outro lado, eu poderia ter dito o seguinte: se você pega um racional que é da forma P sobre Q, e ele é não nulo, então você pode multiplicar isso aqui, ó, por Q sobre P. Isso aqui é 1, tá vendo? Então esse aqui seria o R, e esse outro aqui seria o R', ou o inverso. Bom, tem várias notações para o inverso, mas assim, tem esse inverso multiplicativo. Vou falar agora um pouquinho sobre os números reais. O que eu vou falar aqui é um complemento, na verdade, ao que está no livro. Vou deixar aqui as referências aqui embaixo. Relembrando também, esses conjuntos numéricos eles vão surgindo ou vão sendo moldados a partir do momento que você tem problemas diferentes, né? Com conjuntos naturais você resolve problemas simples de contagem. Com conjuntos números inteiros você tem a possibilidade de falar em, sei lá, em dívidas, em temperaturas negativas e coisas desse tipo. Com o conjunto dos números
racionais, você já fala em frações, né, em coisas quebradas, que é mais próximo do nosso dia a dia. Só que existem problemas relativamente simples que você consegue ver que você não tem uma solução dentro do conjunto dos números racionais. Vamos supor aqui um quadrado, né, ou um terreno quadrado. Vamos supor que o lado desse quadrado aqui é de 1 quilômetro ou coisa assim, e você quer medir a diagonal desse quadrado. Pelo teorema de Pitágoras, você conseguiria provar aqui que a diagonal desse quadrado aqui vale raiz de 2. Então, é uma medida palpável, você consegue perceber o que significa, né, na prática essa raiz de 2. Mas isso é um número racional? Ele pode ser escrito como um quociente, uma fração de dois números inteiros? De maneira mais geral, a gente consegue mostrar que se você pega um número racional aqui, ó, P sobre Q, e elevar a 1 sobre N, mais tarde eu vou falar sobre isso em um outro vídeo, mas significa tirar raiz enésima. Aqui, se eu tivesse P sobre Q elevado a meio, eu estaria falando em tirar a raiz quadrada, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Nem sempre isso daqui, se tira a raiz de algum número racional, isso aí nem sempre é um número racional. Então, por exemplo, a raiz de 2 não pertence ao conjunto dos números racionais, não é um número racional. Vejamos por que isso não acontece. Suponhamos que raiz de 2 é um número racional, ou seja, se escreve da forma P sobre Q, onde P e Q são primos entre si, ou seja, eu estou escrevendo essa fração na forma irredutível. Imagine o seguinte, se você tem uma fração e ela não está na forma irredutível, 2 sobre 4. Você simplifica essa fração, vai para 1 meio, e você estaria aí na forma irredutível. Então, se o número pode ser escrito na forma de fração, numa forma racional, né, fazendo uma simplificação, seria possível eu escrever ele na forma irredutível. Significa dizer que o máximo divisor comum entre P e Q é igual a 1. Tá? Eles não teriam outros divisores além do 1. São primos entre si. Então, suponha que raiz de 2 se escreve dessa forma aqui. Ou seja, estou supondo que raiz de 2 é racional. Muito bem. Então, eu posso passar esse Q que está dividindo aqui, multiplicando do outro lado, e teria aqui que Q vezes raiz de 2 é igual a P. Elevo ambos os lados dessa equação ao quadrado. Então, do lado esquerdo eu ficaria com Q ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado é 2. Isso aqui é igual a P ao quadrado. Bom, se P ao quadrado é 2 vezes o Q ao quadrado, observem que Q é um número inteiro, então Q ao quadrado é um número inteiro. Então, é 2 vezes um número inteiro. 2 vezes um número inteiro é um número par, tá? Isso aqui é positivo ainda. Isso significa que o P ao quadrado, primeiro, é par. Bom, um número ao quadrado é par é porque o próprio número P é par. Pensem, por exemplo, o 4, que é o 2 ao quadrado, ele só é par porque o 2 é par. Porque se você pega um número ímpar e eleva ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, que é ímpar, 5 ao quadrado é 25, que é ímpar. Então, um número ao quadrado só pode ser par se o próprio número é par. Então, aqui a gente conclui que o P é par. Dizer que o número P é um número par significa que P pode ser escrito como 2 vezes K, e esse K é um número inteiro. Tá bom. Bom, agora, usando que o P é 2 vezes K, e olhando essa relação aqui, ó, essa igualdade aqui, eu posso escrever o seguinte, que Q ao quadrado vezes 2, estou repetindo isso daqui, é igual a P ao quadrado, só que P ao quadrado é 2 vezes K ao quadrado. Então, de um lado eu tenho Q ao quadrado vezes 2 é igual 2 vezes K ao quadrado é 2 ao quadrado, K ao quadrado. Então, é 4, que é 2 ao quadrado, K ao quadrado. Esse 2 que está multiplicando aqui, eu passo dividindo para o outro lado. Q ao quadrado é igual a 2, que é o 4 dividido por 2, vezes K ao quadrado. Bom, o K é um número inteiro, K ao quadrado é inteiro, então eu tenho que o Q ao quadrado é 2 vezes um número inteiro.
Se o q ao quadrado é 2 vezes um número inteiro, é porque o q ao quadrado é par. Q ao quadrado é par. Bom, um número ao quadrado só pode ser par se o próprio número é par. Isso significa que o Q é da forma, sei lá, 2 vezes um K'. Bom, mas agora eu olho isso e olho isso daqui. Ó. O P é par, o Q é par. Os dois são múltiplos de 2. Então, os dois têm como divisor o 2. Então, eles não podem ser primos entre si. Ou seja, não é possível escrever raiz de 2 como uma fração irredutível. Se não é possível escrever raiz de 2 como uma fração irredutível, significa que não é possível escrever raiz de 2 como qualquer fração, como o quociente de dois números inteiros quaisquer. Ou seja, raiz de 2 não é um número racional. Assim, o conjunto dos números que não podem ser escritos como quociente de dois números inteiros é chamado conjunto dos números irracionais, que é o caso, por exemplo, aí do raiz de 2 que nós acabamos de ver. Os números irracionais, então, são aqueles que em sua representação decimal não podem ser escritos de forma finita ou na forma de dízima periódica. Além de raiz de 2, por exemplo, eu poderia colocar aqui o π, né? Que é 3,14, acho que 15, 9, 2. Bom, ele não tem um padrão. Esses números após as casas decimais aqui, eles não têm um padrão de repetição. Não vai acontecer de chegar numa determinada casa e depois começar a repetir os mesmos números que apareceram. É a mesma coisa o raiz de 2, e tem outros números e outras constantes conhecidas na matemática que são sabidamente números irracionais. E os números aí que tem representação finita, sei lá, seria, por exemplo, 1,5, tá vendo? A representação finita tem uma única casa decimal, representação decimal finita. Então, o conjunto dos números reais, como a gente vê aqui, consiste na união dos números racionais, que nós já vimos anteriormente, e dos números irracionais. E a gente observa, então, que temos a seguinte relação entre os conjuntos mencionados. O conjunto dos naturais está contido dentro dos números inteiros, ou seja, qualquer número natural é um número inteiro também. O conjunto dos números inteiros está contido dentro do conjunto dos racionais, ou seja, qualquer número inteiro é também um número racional. O conjunto dos números racionais está contido dentro dos números reais, mas não é todo o conjunto dos números reais, porque aqui também tem os irracionais. Outros conjuntos associados, o R asterisco seria os reais não nulos, ou seja, a gente tira o zero. O R mais seria os reais não negativos, então de zero para frente. E o R menos seria os reais não positivos, de zero para trás. É comum, e vocês talvez já façam isso também, a gente representar ou pensar nos números reais como os números de uma reta. A gente então costuma fazer uma reta orientada, ou seja, uma reta que tem um sentido de percurso. Cada ponto dessa reta representa um número real. Então a gente vem aqui e coloca o zero, por exemplo, o 1, que é um número maior do que o zero, tem que ficar à direita do zero. O 2, que é maior, tem que ficar também à direita do 1 e assim por diante. Então, esse sentido, né? Você tem o sentido caminhar, sei lá, da esquerda para a direita, é o sentido em que você tem que os números aumentam. Aqui eu também coloquei o raiz de 2, que é mais ou menos 1,4. Você tem aqui o π, que é 3,14, então um pouquinho maior que o 3. Obviamente a gente não pode marcar todos os números reais aqui, porque cada ponto da reta representaria um número real. E cada número real é um ponto da reta. Então a gente tem essa associação, é uma associação biunívoca. Cada ponto é um número e cada número é um ponto. Essa seria mais ou menos uma maneira da gente
tem um mapa em cima da reta. Um mapa no qual sentido? Eu falo para você um número, você saberia nessa reta qual ponto da reta aquele número representa. Ou se você vai lá um ponto da reta, eu saberia qual número aquele ponto está associado. Então essa reta, né, com essa orientação, onde a gente marca os números reais, é chamada de reta real. A maioria dos conjuntos normalmente são representados usando uma notação com chaves. Então é isso que está escrito aqui. Ó. Normalmente um conjunto numérico é apresentado através de uma listagem de seus elementos ou da descrição destes colocada entre chaves, como acontece nesses exemplos que vocês estão vendo aqui. Então os naturais, a gente colocou os elementos, uma lista, colocou entre chaves. Sempre que for conjunto, a princípio, a notação padrão é colocar com chaves. Os inteiros, né, você fez uma lista de tal modo que você consegue intuir pelos elementos que estão aqui quem são os demais elementos do conjunto. E no caso dos racionais, é mais difícil a gente fazer essa lista, não é impossível, mas é mais difícil fazer essa lista. Então a gente faz uma descrição usando aí uma notação bem matemática, bastante comum, que eu vou usar no curso, dizendo quem são os elementos que são considerados racionais. Então, os elementos racionais são os R, que são da forma P sobre Q, onde P e Q pertencem ao conjunto dos números inteiros e Q é diferente de zero, né? Porque ele está no denominador dessa fração, e se ele está no denominador dessa fração, ele não pode ser zero. Mas alguns conjuntos específicos eles são representados de maneira diferente, não com essas chaves. É o caso dos intervalos de números reais. Inicialmente, eu vou apresentar para vocês aqui os intervalos finitos, e daqui a pouco eu justifico por que eles são chamados de finitos. Primeiro intervalo, intervalo fechado. Vamos considerar aqui dados os números reais A e B, sendo A menor do que B, o intervalo fechado com extremos A e B, vou colocar aqui em itálico, denotado aí por colchete A, B fecha colchete. Então, é o conjunto de todos os números reais entre A e B, incluindo aí o próprio A e o próprio B. Tá? Então aqui embaixo, uma notação mais curta, né? Ou seja, o intervalo AB é igual aos valores pertencentes aos x, né? Esse x quer dizer aos valores de modo geral, pertencente aos reais, conjunto R, né? Tal que A menor ou igual a x, menor ou igual a B. Ou seja, o x, que é o número real, vai estar entre B e A. Só que ele vai poder ser igual ao A, vai poder ser igual ao B. Então, todos os números, se a gente pensar na reta real, né, a gente vai lá na reta, marca o valor A, o ponto correspondente ao A, o ponto correspondente ao B. Todos os pontos aqui dentro são pontos, inclusive os extremos, o próprio A e o próprio B. Fez que eu fiz uma bolinha cheia aqui, pintei no meio. Todos os pontos aí dentro são pontos do intervalo AB, intervalo fechado AB. Intervalo aberto. É bem parecido. Dados aí os valores A e B, com A menor do que B, o intervalo AB, o intervalo aberto de extremos A e B, é esse conjunto aqui, ó. Todos os caras entre A e B, só que agora eu não considero nem o A e nem o B. Então, quando você pensa, tá aqui, ó, a representação desse conjunto, aqui eu esqueci de arrumar uma coisa aqui. Então, esse conjunto, que é um intervalo aberto AB, ele consiste de todos os caras entre A e B, exceto o próprio A e o próprio B. Eu posso fazer aqui também uma representação. Vou marcar aqui uma bolinha aberta, uma outra bolinha aberta. Então, o meu intervalo, quando a gente pensa nos pontos da reta real, ele pega aí todos os pontos entre A e B, mas não inclui o número A nem o número B, ou o ponto A ou o ponto B.
e essa é a representação na reta real. Intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. Então, o que é o intervalo? Esse é considerado um intervalo semi-aberto ou semi-fechado. É o conjunto dos pontos entre A e B, só que não inclui o A, mas inclui o B. A representação seria essa daqui, na reta real. Intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Também é um intervalo semi-aberto. Então, são todos os pontos entre A e B, só que inclui o A, mas não inclui o B. Então, esses são os intervalos finitos. Por que eles são chamados de finitos? Pelo seguinte, quando você olha a representação na reta real, você imagina que isso aqui é uma régua, né? Você pega um número e o outro, entre esses dois números você tem um tamanho finito, sei lá, isso aí pode ter uma unidade de tamanho, né, de comprimento, pode ter, sei lá, 1,5 centímetros, 3 centímetros, 7 centímetros, mas você tem um tamanho finito. Existem intervalos, isso eu vou comentar mais tarde, que são intervalos infinitos, mas isso fica para uma aula seguinte.